Bom dia! Começando hoje essa série tão especial e importante para nós, que é a série sobre paternidade. Nós vamos durante todo o mês de agosto, um mês comemorativo do Dia dos Pais, celebrar o Dia dos Pais aqui de uma maneira diferente, fazendo esse movimento. Eu vou chamar esse mês não só de uma série especial, mas de um movimento sobre o poder da paternidade. E eu já quero começar fazendo um agradecimento mais que especial a todos vocês que nos ajudaram a divulgar, espalharam realmente, fizeram esse movimento, essa corrente do bem, espalhando aquilo que vamos viver aqui no mês de agosto. Eu já quero te dizer que nós não temos poder sobre nada do que acontece aqui. Nos preparamos, organizamos. Graças a Deus tivemos um sim muito especial dos nossos convidados, todos eles convidados muito preciosos, né? E louvo a Deus porque nós temos nessa caminhada sido conectado a famílias de Deus, a pais e mães, pessoas de Deus que são referências na nossa geração, mais do que referências naquilo que falam ou no currículo que tem, mas são referências de vida, gente. E isso é a coisa mais importante que existe, porque só ser de fachada não serve para Deus, né? Precisa ser em espírito e em verdade. Então nessa manhã a gente vai começar com uma pessoa muito preciosa, né? Que daqui a pouquinho eu vou apresentá-la, que é o pastor Michael Molinari e sua família. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho deles aqui para vocês, mas eu quero pedir, eu não vou perder tempo. Eu quero dar algumas instruções de como a gente vai partilhar, o que vai fazer. A gente aqui, como eu falei, não tem um controle, aqui não é uma aula só, mas há um movimento do Espírito Santo e saiba que ele vai falar com você. Às vezes você chegou aqui porque você tem uma demanda com um filho adolescente, mas o Senhor pode falar com você sobre a sua história de filho, de filha, né? Então, nessa manhã a gente sabe que durante todo esse mês a gente está aqui consagrando ao Senhor esse mês do poder da paternidade para que o Senhor faça do jeitinho que Ele quer fazer, tá bom? Então vamos lá? Eu quero te convidar agora, você vai enviar, um aviãozinho para pelo menos 5 pessoas, 5 pais ou mães, alguém que você sabe que precisa. Flávia, por que enviar para uma mãe? Porque às vezes é a mãe que faz o papel do pai, Então, você sabe que no Brasil a gente tem uma realidade muito desafiadora nesse sentido e muitos pais são as mães. Mas nessa manhã eu creio que o Senhor vai ministrar o nosso coração sobre esse assunto também da parte de Deus. E já eu vou chamar aqui o pastor Michael, nem vi se ele já entrou, mas já eu vou mandar o convite aqui para ele, para a gente começar. E eu quero ler um texto com vocês. Esse texto é um texto falado pelo apóstolo Paulo, que está lá em Efésios, no capítulo 4. Esse texto ele vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Diz assim a partir do versículo 4, Efésios 4:4. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Há um só Pai. Amém? Obrigada, Laila. Há um só Pai. E esse Pai é o Pai que se manifesta nas nossas vidas, Nas nossas vidas de todas as maneiras. É o Pai que está ali desde o momento que a gente foi concebido. Às vezes a concepção ela nem foi projeto do pai e da mãe natural, biológica, mas Deus o torna um projeto do seu coração. Porque se você está vivo hoje, saiba que Deus tem expectativa sobre você. Você é parte de um projeto muito maior que a sua própria vida. E você tem esse pai por você. Você tem esse protetor por você. E existe um clamor de uma geração que está clamando pelos pais, para que os pais se posicionem, para que os pais assumam o seu lugar, para que os pais eles realmente vivam na posição exata, porque quando essa desarmonia
ela acontece, essa figura não ocupa o lugar real, o lugar que é dela, né? Quando o pai não está ali no lugar que ele precisa estar, há todo um desarranjo na estrutura dessa família e na construção dessa identidade. Nessa manhã a gente está começando esse mês, e esse mês ele termina no dia 30 de agosto. Cada semana nós vamos receber convidados aqui, pessoas muito queridas, que são pessoas que, como eu falei no início, vivem aquilo que vão ministrar o nosso coração. E para que a gente viva isso de uma maneira muito especial, eu quero fazer um convite a você. Um convite que envolve oração e que envolve a ação. Inspirados naquilo que acontece lá na igreja Batista da Lagoinha em Orlando, coordenado pelo nosso amigo pastor Michael Molinari, que é quem vai ministrar pra gente nessa manhã. Nós criamos um caderno virtual de oração pela paternidade. Flávia, como é que isso vai acontecer? Esse caderno ele já está disponível, na verdade, o link para você colocar o nome desse pai, o nome desse filho, o seu motivo de oração está aqui na biografia. E ao terminar a live, não precisa ir agora, não precisa ter ansiedade, vai ficar lá o mês de agosto todinho esse caderno. Você vai colocar todas as informações que você precisa colocar para que comecemos um movimento de oração. Há uma expectativa enorme no meu coração nesse sentido. Flávia, que sentido? Daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus vai mover, do que vai acontecer. Então, ao terminar a live, você vai compartilhar a live com várias pessoas e depois você vai na biografia, você vai colocar todas as informações. E diariamente, ao final do dia, vai ser liberado ali na biografia também um caderno de oração com esses pedidos para que você não só coloque o pedido, mas você também possa orar por outras famílias. Então nós estamos começando hoje, gente, algo que é muito precioso e é algo que eu aprendi com o pastor Michael Molinari, né? Lá na Lagoinha Orlando, existe esse caderno de oração e nós vamos pegar o modelo deles e implantar durante o mês de agosto para fazer esse movimento coletivo de oração. Vamos orar uns pelos outros, pela paternidade, pelos filhos, baseados no texto de Joel, para que haja uma conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, você está sabendo, no final eu vou lembrar isso a você, mas agora a gente vai começar. Eu vou chamar meu convidado, que eu já falei demais aqui. Espera aí que eu vou chamar ele. Pastor Michael, você tá aí? Manda um convite aqui pra mim que eu não tô te achando. Espera aí. Eita. Achei. Vamos lá, porque agora é com ele. Então, se você ainda não... Bom dia! Bom dia, Flávia! Tudo bem? Eu tô Essa ótimo, e sua você? anfitriã fala demais, né, pastor? Ó, mas 10 eu também. minutos falando. Mas ó, você pode ficar à vontade a partir de agora, que eu vou ficar quietinha, tá? Só para receber aquilo que Deus colocou na sua vida. Ó, em primeiro lugar, muito obrigada. Quero te agradecer de novo, né, por ter dito sim. Eu sei que aí na Flórida é mais cedo, então você teve que provavelmente acordar bem mais cedo que o seu normal. Mas eu sei que vai ser muito precioso aquilo que Deus vai fazer nessa manhã. E eu imagino que você escutou eu falando que a gente vai pegar o modelo do caderno de oração Sim. e vamos criar isso aqui durante esse mês. E eu estou com uma expectativa muito incrível daquilo que Deus vai fazer a partir desse dia de hoje, tá? Amém. Quero dizer, gente, que vocês estão tendo o privilégio de conhecer hoje, né? A Mari Paz Júnior já está dando aí um bem-vindo para você, pastor. Que a nossa família, nossa casa, ama a sua casa, né? A gente teve um contato curto de tempo cronos, mas muito poderoso no reino do Amém. Espírito, né? Amo mesmo, admiro, honro, né, a sua vida, a vida da pastora Michele, que é uma mulher preciosa. Gente, sabe aquela mulher que é tudo, mas ela passa sem fazer
Ela não quer fazer força para ser notada, mas que é uma pessoa preciosa, poderosa em Deus. Como que a gente foi impactado pela vida de vocês? Gabriel e Arthur, né? Eu falo que Gabriel tem lugar cativo aqui nas minhas orações, né? É um precioso. Ele me ganhou quando ele disse para mim: pastora, você tem o coração dos meus pais. E quando ele falou isso para mim, ó, foram lágrimas. Porque eu falei, meu Deus, que precioso. Seja bem-vindo, pastor. Gente, o pastor Michael, ele é psicólogo no Brasil, mas hoje ele está ali em Orlando. Ele é um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha, em Orlando. Ele trabalha com o Ministério de Família, lá que é o Lagoinha Gerações, né? O nome. Também com todo o time de voluntários, ou seja, ele é uma pessoa central naquela comunidade, tudo aquilo que a gente tem vivido e visto ali, né? Porque a gente vive coletivamente também daqui. Tem a ver com este homem, né? Que ele quase não aparece, mas ele é uma mente engenhosa para Deus que tem trabalhado de maneira incrível. Atualmente, ele é formado pelo Seminário Carisma, também lá da Lagoinha. Ele está fazendo um mestrado em aconselhamento lá nos Estados Unidos, trabalhando o impacto, né, das culturas nas famílias. Então, é um homem muito culto, inteligente, mas, sobretudo, cheio do Espírito de Deus. Meu amigo, agora é com você. Deixa Deus te usar. Eu vou ficar quietinha, só anotando aqui. Pode ir o tempo que você precisar, tá? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Flávia. Bom dia a todo mundo. E assim, a diferença é de 1 hora, fica tranquilo, tá? Agora, se você quiser tirar essa diferença, né? E a gente ficar falando aqui, que eu sou mineiro. Falou que é mesa, eu sento e gosto de falar. Mas Pode falar. obrigado pelas suas palavras primeiro, né? Do Mário também, do Mário. Vocês são sensacionais, gente. Vocês são sensacionais, né? O coração que vocês têm. E obrigado por isso tudo, né? Nós estamos aqui, viemos para cá servir ao Senhor. E o mais interessante, Flávio, é que a gente veio servir ao Senhor a partir de um propósito que Deus colocou nos nossos corações pelos nossos filhos, né? Aleluia. Bom, eu vou resumindo aqui, mas a gente tomou a decisão de sair do Brasil porque a gente entendia que o sistema de educação ele não oferecia nada demais, né? A nossa cultura é maravilhosa, a nossa cultura é ótima, mas a gente começou a ver o que poderia ser um diferencial na vida dos nossos filhos. E entendemos que uma experiência cultural seria esse diferencial, sabe? E viemos para cá. A gente só não entendeu que quando a gente chegasse aqui, a gente ia de fato entender o que é ser peregrino nessa terra, né? E isso foi muito especial para nós, né? Deus começou a gerar coisas na nossa família, né? Não só experiências comigo, com a Michelle nesse sentido, mas também com os meninos. E aí, tudo que nós estamos vivendo hoje, né, é fruto dessa caminhada, dessas experiências aí que Deus foi trazendo para a gente. E aí, para falar de paternidade, eu fiz uma linha aqui na minha cabeça, tá? E aí você vai me ajudando aí. Eu já falei, Tá, gosto de fica à falar. vontade. Então, vamos lá. A gente saiu do Brasil, e aí no Brasil, gente, a gente tinha... o Gabriel estava com... A gente saiu, o Gabriel tinha 11 anos, né? O Arthurzinho tinha 7. E aí a gente tinha um privilégio muito grande nesse tempo, né? Que eles estivessem nas escolas, mas não em qualquer escola. A gente queria uma escola mesmo que privilegiasse eles a brincar. A gente gosta de marcar bem as fases dos nossos filhos, né? Então a gente deu nessa primeira fase, né, até os 10 anos ali do Gabriel, a escola que a gente, né, achou para ele, pagava para ele, era uma escola que privilegiava esse brincar, né? É a demanda deles nessa fase. E aí, depois disso, a gente começou já no Brasil a transicionar o Gabriel, o Arthurzinho ainda estava novinho, né? Mas quando nós chegamos aqui, nós entendemos a necessidade, né, de tudo isso que eles viveu do brincar, porque Deus foi acelerando tempos e processos aqui conosco, né, que você conheceu, por exemplo, o Gabriel, né, já está hoje com 17 anos, a gente assusta com a maturidade, eu pelo menos, né, assusto com a maturidade dele. Ele vendo, tendo revelações da palavra, né, e a gente entende, né, o porquê que, de repente, Jesus, lá aos 12 anos, estava no meio do templo conversando com os escribas.
né? Mas, enfim, decidimos mudar para cá, chegamos aqui. E o mais interessante foram as experiências que os nossos filhos começaram a ter com Deus, né? Rapidamente também, Gabriel, ele chegou aqui e num primeiro contato com a igreja, já com a Lagoinha, né? A gente era da Lagoinha no Brasil, Gabriel foi batizado na Lagoinha no Brasil, já veio batizado, e ele sentiu dificuldades de se relacionar, de se interagir com as outras pessoas, né? Com os jovens. E aí, a gente colocou ele no futebol, sempre gostou de esportes, começou a privilegiar mais as amizades do esporte. Nesses relacionamentos, a gente percebeu, né, que nenhum deles eram frequentes a uma igreja, né? Não que eles eram pessoas ruins, me entendam bem, gente, mas eles não tinham um vínculo, né, com aquilo que a gente acreditava, né, com a fé que a gente professa. E aí a gente começou a ficar preocupado, né? A gente fazia de tudo para achar essas amizades, né? Eu falava muito com a Michelle, a gente falava assim, oh, amor, a gente tem que achar amizade para os nossos filhos, eles têm que se relacionar com pessoas, né, para que eles cresçam também, né? Não só em maturidade, em estatura, mas também na fé. E nessa busca, a gente ficou um pouco perdido, Flávio, não te engano, não vou te enganar, né? A gente também deu aquele frio na barriga, né? As orações parece que não eram respondidas. Até um dia, né, que o Gabriel ele veio conversar com a gente, falando que o time de futebol eles iam fazer uma excursão, ia ter um torneio na Califórnia. E aí ele falou assim, pai, eu posso ir? Qual que é a primeira reação que um pai teria, né? Claro, meu filho, pode ir, lá vai ter, de repente, algum olheiro, alguém que vai te ver, né? De repente você já vai ser um jogador de futebol, papai e mamãe não vão trabalhar mais, sabe? Aquela coisa. Mas não foi isso. Naquele momento, a gente virou para ele, eu virei para ele e falei assim, nem eu entendi muito bem, mas eu virei e falei assim, meu filho, você acredita que Deus quer que você vá? Aí ele já olhou meio assustado, né? Porque a resposta de um pai não seria essa. Acho que ele já tinha até a resposta padrão minha. Aí ele falou assim, eu creio, pai, eu sei que Deus pode me levar. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos orar, porque se Deus quer que você vai, se você crê que Ele pode te levar, Ele vai providenciar tudo para você ir. E aí chamamos ali a Michelle, o Arthur, oramos ali naquele momento, né? Pedi para também que ele orasse, né? Ele pedisse a Deus e ok. Meu filho, quanto é que é isso, né? O que que precisa? Ele falou assim, não, pai, com US$ 500 está tudo providenciado, vai estar tudo certo, vai acontecer. Eu falei assim, então beleza, então, né? Ora por isso também. E ele orou. E aí, Flávia, foi-se lá, faltava um mês para esse campeonato. Com 2 semanas ainda para o campeonato, a gente recebeu uns amigos em casa, conversamos, né? No final da conversa, essa colega, essa amiga nossa, né, deu um envelope para a Michelle. A Michelle falou assim, o que que é isso? Eu falei assim, não, mandaram para vocês. Quem mandou? Aí ela falou assim, olha aí no envelope. Aí ela virou o envelope assim, estava escrito assim, ó, de Jesus. Aí a gente ficou assim, de Jesus, Jesus, tá? Gabriel, né? Gabriel tá com propósito. Entregamos com Gabriel no envelope. Quanto que tinha no envelope, dentro do envelope do Gabriel? Os US$ 500. E aí naquele dia, Deus também deu uma direção muito forte assim para mim, para Michelle, para nossa família, né? Nós entendemos o porquê de estar aqui. Ele virou e falou assim, Maicon, assim como você quer ser um pai zeloso, assim como você quer ser um pai que faça tudo para os seus filhos, eu também quero ter experiências com meus filhos, né? Uau. Deixa também que que eu tenha experiência com os seus filhos. Você é o pai na terra, eu sou o pai aqui no céu. E eu quero relacionar com eles. Então, Flávia, isso assim, literalmente foi uma marca muito forte para mim, para Michelle, né, para entender e discernir os tempos e estações que nós estamos vivendo aqui hoje. Né? E disso tudo, a gente começou esse movimento, né, de oração, o Amém. Ele veio um pouquinho depois, né, já explico depois de quê, mas o que que é o Amém? Depois eu queria que você explicasse esse movimento. Isso. Esse movimento, assim, quando eu conheci vocês, antes de estar aí, eu fiquei tomada
por essa experiência e eu acho que é isso aí que a gente tem que entender, né, Fala? Isso. Né? Então, o que que é o amém? Né? O amém é um momento, é um encontro de oração onde pais oram pelos filhos. Não é um culto, tá? Não tem uma dinâmica de culto, né? Mas ali é um momento de oração que os pais literalmente levantam um clamor pelos seus filhos e é um momento que a gente compartilha a palavra. E a gente compartilha a palavra numa linha de ensino, né, para que os pais estejam relacionando com seus filhos. A intenção do amém, né, a intencionalidade que Deus colocou no coração é literalmente para a gente quebrar esse abismo geracional. Esse abismo geracional que ele fica forte durante a adolescência. Ele já existe quando as crianças são pequenas, quando eles são pré-adolescentes. Ele está lá. Mas a gente vê isso com mais clareza na adolescência, onde pais têm desistido dos filhos e filhos têm desistido dos seus pais. Então a gente resolveu literalmente, naquele momento, naquela fase de vida, né, levantar um clamor para que Deus também pudesse responder. E uma das nossas grandes orações é para que nossos filhos tenham experiências com Deus. Muito a partir dessa história que a gente carrega. E por que o amém veio depois? Porque antes dele, Deus deu uma outra direção numa reunião, né, da nossa querida Lagoinha. A gente tem o Ministério Lagoinha Gerações, né, que é o Ministério de Famílias aqui, e ele é global. Então nós temos uma reunião, né, de todas as lagoinhas que conversam, né, dos vários continentes que a gente tem aqui, né, no nosso mundo. E aí a gente estava conversando sobre essa dificuldade, esse abismo geracional, como é que a gente pode atuar nisso. E o Ministério de Famílias, com essa missão de equipar, a gente viu a necessidade, né, de fazer um curso para os adolescentes também. E aí a gente levantou essa demanda até aqui de Orlando, assim, querendo dar uma resposta para os adolescentes, né, de se conhecerem em Deus e relacionarem com seus pais. E aí o pastor Richard, né, que é o líder, né, desse movimento global, né, do Ministério de Famílias, ele falou assim: Michael, faz o seguinte, né, é o famoso assim, né, você trouxe a ideia, você resolve. E aí a gente Vai teve o lá e privilégio, faz, né? a gente teve ideia, privilégio aqui, né, na verdade, de Orlando, de escrever isso. E aí um pouco da nossa história, né, inspirou esse livro. O Gabriel, né, nos ajudou na leitura, na revisão, dando ideias, né, de como abordar os adolescentes. A Michelle também, com todo o seu amor maternal ali, derramado ali naquele livro. E a gente começou a perceber o que que o livro virou. E o que que o livro virou, Flávia? O livro ele tem um ponto central de relacionamento, né? Relacionamento dos adolescentes com Deus, relacionamento dos adolescentes com os seus pais, né, naturais aqui na Terra, e um relacionamento dos adolescentes com seus amigos. Uau, uau. Esse é um tripé que a gente achou importante, porque a única coisa que nós perdemos lá no jardim e que nos falta até hoje é esse relacionamento. Né? Só que aí a gente está no mundo, precisamos de caminhar e já vencemos esse mundo, então a gente tem que exalar, né, nesses relacionamentos que nós temos, todo o amor de Deus, todo o amor de Cristo, né, que Ele colocou em nós. Né? Só que para isso a gente precisa reconhecer a nossa identidade. Então a trilha do livro de adolescentes é bem essa. Né? Enfim, e ele foi escrito com um olhar também bem paternal. Né? A gente entende aqui, e a gente reforça muito isso, sabe, Flávia? Que a paternidade, a gente fica buscando conceitos, pessoas ficam revisitando outros conceitos, a gente fica falando de muitas coisas, né? Mas a gente não fala do que deve ser feito a partir desse lugar. Né? Então, a paternidade para a gente, primeiro, é dar uma identidade. Uau. A paternidade vai ser aquela pessoa, aquele pai que vai chegar para o seu filho e vai falar quem ele é. Nós colocamos isso nessa trajetória de adolescentes e temos falado isso também. O mês de fevereiro aqui, né, no nosso Encontro Amém, foi um mês dedicado para falar de paternidade. E a primeira coisa paternidade é falar quem seu filho é. E a segunda coisa que a gente também considera muito importante, né, que a paternidade ele vai apontar um caminho.
E aí lembra que eu tive uma experiência, né, da partir da experiência do Gabriel, Deus falou comigo, né, de que ele também gostaria de ter relacionamento com seus filhos, que queria ter experiência com seus filhos. Então a gente que entende que dar esse caminho, né, tem duas partes, né? Do pai biológico, ele vai apontar o caminho dele aqui na Terra, e do pai celestial, ele vai apontar o caminho profético dos nossos filhos. É um movimento, assim, sobrenatural, Flávia. E eu glorifico a Deus e falo com muito temor isso, né, de Ele ter nos dado o privilégio de poder caminhar com os nossos filhos nesse sentido. Né? Porque o que a gente tem visto é maluco. Né? O Gabriel chegou de um acampamento desse final de semana, né, com os nossos amigos lá na Lagoinha, acampamento de adolescentes, e ele falando de experiências tão simples, mas que você vê mesmo assim, né, o derramar de Deus sobre a vida dele, pessoas procurando ele, né, para abrir o coração, né, pessoas procurando ele, pedindo uma direção, pessoas procurando ele, falando assim, cara, eu não enxergava isso, agora eu enxergo e estou com o coração daquele jeito, e ele podendo fazer isso. E aí a gente tem orado muito nesse sentido, assim, de que eu e a Michelle também possamos ser os pais que vai dar conta, né, de dar esse suporte para os nossos filhos, né? Porque Deus começa, usa, ele abre caminhos sobrenaturais, né, na vida dos nossos filhos, e a gente acha que acabou, tá tudo certo, resolvido. Não, né? Não acabou, né? Nós somos pais, nós vamos ser pais até o último fôlego de vida. Assim como Deus é, imagina se Deus vê a gente caminhando e fala assim, não, agora ele vai sozinho. A gente não dá conta de dar 2 passos. E aí, assim, Deus também tem falado no nosso coração, né? Inspirado. Pastor, Pode deixa eu falar. só fazer uma pergunta. Várias pessoas estão falando, eu quero esse livro, eu quero esse livro. É possível adquirir o livro? Como funciona? Outra coisa também. Algumas igrejas, né, podem, porque funciona como um curso hoje dentro de Lagoinha, né? Uhum. E aí, as pessoas, se eu quiser trazer para minha comunidade esse curso do livro, eu posso fazer? Desculpa te cortar, é só porque eu Não, acho que as pessoas estão perguntando e depois a gente continua. não, tranquilo. A gente hoje tem usado isso, né, no âmbito da Lagoinha. Aí, Flávia, eu preciso ver, tá? Tá. Não vou mentir. Mas, independente disso, gente, a gente também está aqui disponível, né? A gente pode compartilhar tudo isso, né, de uma forma muito tranquila, muito simples. Mas eu te dou uma resposta, me dá um tempinho, porque a gente entende com os nossos cursos o seguinte, Flávia, a gente faz esses cursos muito dentro, né, da doutrina da direção, da visão que a Lagoinha está. Né? A gente não tem problema em compartilhar isso, mas a gente fica preocupado se isso vai gerar ou não confusão na igreja em que entrar a partir da visão e da doutrina que existe ali. Né? Mas isso é muito tranquilo, tá? Esse conhecimento, ele não é do Michael, não é da Lagoinha, ele é de Deus, é a própria palavra que está ali. Né? É só a inspiração, né, que foi debaixo dessa visão de Lagoinha. Tá? Então, você que tem um interesse, chama. Gente, já começa a seguir o Pastor Michael, tá? Você que ainda não segue, aproveita agora aí para você já começar a segui-lo e chama ele no direct para ver. Você que quer de maneira individual ou para a igreja, conversa depois com ele. Agora vai. Você estava falando que Deus continua com a gente. Ele não só está no momento da experiência, mas você tem orado com a Michelle por esse continuar o caminho, né? Junto Isso com aí. o Gabriel e o Artuzinho. É isso aí, né? Literalmente a gente tem se inspirado, buscado revelação na palavra do que literalmente nós temos que fazer, né? Porque se Deus nos abandonar, a gente não consegue dar 2 passos, né? E a gente acredita que corações dos pais convertidos aos filhos e dos filhos aos pais, essa caminhada só termina quando terminar a nossa jornada aqui nessa terra, né? A gente não está falando aqui, né? E aqui também no Ministério de Famílias a gente tem os cursos de casais que a gente fala que, né, abandona pai e mãe e vai viver na sua vida com sua esposa, né? Mas isso a gente é muito tranquilo nisso. Tem que separar, sim, tem que separar. Mas ele ainda continua sendo seu filho, agora casado. Ele é uma só carne. Você ganhou uma filha, né? E agora você é um pai que pode ser sim um conselheiro. Você não tem que ser
um bedelho ali, né? Pentelhar, né? Dar direções dentro do contexto deles que a gente não conhece a realidade. Né? Mas a gente está ali para também dar suporte no que for necessário. Né? Mas, enfim, vamos voltar então um pouquinho para o livro, que está todo mundo interessado no livro. Todo mundo está interessado, né? Porque realmente tudo. Obrigada, vou marcar aqui, pastor. Pode Não, tranquilo. continuar, só Então, vou vamos lá. O marcar aqui livro. o seu Instagram. Livro, gente, é o seguinte, ele foi inspirado principalmente na história de Daniel. Daniel nos marca muito lá no início, quando ele chega, né, no exílio, chega lá no palácio de Nabucodonosor, sem os pais, e ele simplesmente vira e fala assim: não vou comer da comida do rei. Né? E por que ele fala isso? Ele chega no palácio, o rei abre as portas para ele, né, para ele e para os seus amigos, e fala assim: vocês vão comer da minha comida, o que é servido para mim vai ser servido para vocês. E aí, de repente, Daniel abre mão, falando assim: não, eu não vou comer, porque eu sei, né, a quem é oferecida essa comida. Então, eu vou fazer aqui a minha dieta, de repente é a primeira dieta da Bíblia, né? Depois eu vou até pesquisar. Mas assim, ele prepara a sua dieta, Deus dá graça para ele diante do carcereiro, né, que compra esse posicionamento de Daniel, e a gente vê Daniel muito firme nos seus princípios, mesmo sem os pais por perto. Quando a gente estava escrevendo e a gente percebeu isso, né, alguns falam que Daniel estava ali no final estava na sua adolescência, né, por volta dos 17 anos, a gente virou e falou assim: meu Deus, né, o que você tem para falar conosco sobre isso? E uma outra também passagem da Bíblia que inspirou demais esse livro, né, foi o próprio Salmo 127, que fala que os filhos são flechas na mão de um guerreiro. Os filhos como flecha, né? E o guerreiro, eles precisam de alguns elementos para que essa flecha seja usada. Ela precisa do arco, e aí a gente lê esse arco como uma plataforma, né? Alguém que lança, alguém que envia, e aí a gente entende, né, numa analogia simples, que esse arco são os pais. Para a flecha ser lançada, ela precisa de uma tensão, ela precisa de um impulso. Então a gente tem que saber, como pais, né, que tensão que a gente vai dar nessa corda, nessa corda que está no arco, o tanto que a gente pode puxar, o tanto que a gente pode esticar para ele ter o impulso necessário para ser lançado. E essa flecha, para ser lançada, ela precisa de uma direção. A gente não lança a flecha para o nada, né? A gente não lança a flecha para o alto. A gente lança para uma direção. Então, também baseado no Salmo 127, a gente escreveu esse livro, né, entendendo que os pais, eles têm que ser essa plataforma, que tem que saber o tanto de tensão, né, e intencionalidade vai ter nesse lançamento e para onde a gente vai enviar eles. Algumas pessoas têm algumas releituras desse livro, mas a gente entende, né, que a Deus compete mostrar para a gente o alvo. E ele mostra para os pais também, tá, gente? Não se iludam que ele só fala para os filhos. E se falar com os filhos, se tem coração convertido de pais e filhos e pais, os filhos vão colocar isso na mesa. E a gente vai ser os responsáveis por ser essa plataforma aonde eles devem ser lançados. Então, Deus vai dar, né, esse alvo. E aí a gente entende que os nossos filhos, eles são resposta de oração em algum lugar nessa terra. Já tem alguém orando pelos nossos filhos, já tem alguém orando, né, pedindo que haja uma intervenção divina em algum lugar, já tem alguém orando para que céus venham à terra. E os nossos filhos, elas vão ser essa resposta de oração. E outra coisa também que compete a Deus é saber o tempo. Esse tempo não nos pertence. Então a gente, né, não pode parar de prepará-los e de intercedê-los. Bom, voltando um pouquinho lá no livro de Daniel, né, o que mais marcou na construção desse livro? A questão, né, do domínio próprio que ele teve de lidar com as situações no palácio. No primeiro momento, ele recusa comida. No segundo momento, ele não abre mão da sua oração. Não abre mão de estar relacionando com Deus. E aí a gente vê, né, o que é um dos problemas dessa geração.
problema dessa geração, gente, não é que, olhando para os adolescentes, né? Não é que falta para eles conhecimento, não é que falta para eles coisas, não é que falta para eles recursos. A gente já tem tanta coisa, né? A gente está aqui numa live, não sei quantos pontos no mundo tem atingido, né? E a repercussão que isso vai ter depois ainda, né? Porque ele fica gravada, outras pessoas podem estar ali, entrar, acessar e receber um pouquinho dessa semente. Então, hoje é um tempo que não tem faltado praticamente nada para os nossos filhos. Mas tem faltado para eles essa noção, esse fruto do Espírito que é o domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito. Isso é ensinado. Deus já deixou lá na Bíblia. Né? Nós temos a Bíblia inteira para ensinar os nossos filhos. E a gente não tem se preocupado com com o domínio próprio. Eles precisam de dar conta das emoções deles para que eles possam ter esse domínio próprio. Não no sentido somente de limites, né? Mas também no sentido de saber até onde ele caminha, até onde ele não caminha. Nós não vamos estar com eles o tempo todo. A porta que se abriu, que é para ele entrar, ou a porta que se abriu, que ele deve evitar. Né? Esse discernimento, ele vem a partir de um... Né? Nosso entendimento, Flávio, é que ele vem a partir de um fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Né? O domínio próprio, ele vai chegar ali nós diante de todas as portas. E aí a gente vai chegar ali e não agir no calor das nossas emoções, né? Mas agir num primeiro momento, buscando de Deus essa direção, se ele já não tiver nos dado. Então a gente para naquele momento, opa, não vou dar esse passo a mais não, deixa eu entender. E esperando Deus responder para que a gente dê esse passo. Esse é um grande problema dessa geração. E o segundo grande problema que a gente entende dessa geração não é a falta de amor de um pai, sabe? Mas é a falta de intencionalidade, talvez. Intencionalidade dos pais. A gente sabe que a situação dos pais, elas são diferentes. Né? Tem uns que trabalham mais, outros menos. Né? Mas isso não é motivo para nos poupar de ter o tempo com os nossos filhos. Às vezes a gente fica frustrado que a gente chega em casa, a gente não tem a melhor energia para dar para os nossos filhos, para conversar com os nossos filhos, né, para ser intencional nessas 2 horas de conversa, nessa meia hora de conversa, nesse dia inteiro. Né? O celular, principalmente, né, as tecnologias como um todo, têm roubado esse tempo nosso, né, de dar o melhor tempo para os nossos filhos, e tem faltado intencionalidade. Intencionalidade para quê? Para a gente saber como é que nossos filhos estão. É impressionante. Todas as turmas que começam aqui desse curso de adolescentes, Flávia, a primeira coisa que vem é: eu gostaria de menos presentes e queria mais presença. Né? Ficou um jargão, mas é o que os meninos relatam. Falam assim, gente, eu tô aqui, né? Muitos vieram para os Estados Unidos como um sonho da vida, de morar, de viver. E aí eles falam, poxa, a gente está no lugar que eles queriam estar, é o lugar que eu quero estar, mas eu não vejo eles mais. Eu não tenho mais tempo com eles. Teve um que falou assim, Flávia, eu tenho 17 bicicletas. Pra que, gente? 17 bicicletas. É isso que a gente tem visto, né? Do detalhe mais simples da questão mais simples até a grande questão, né? Mas os filhos clamados por essa presença. E aí quando eu oro, por exemplo, para a parábola do filho pródigo, né? Eu vejo a história de um filho arrependido, né? Mas eu não consigo fixar somente nisso. Eu vejo muito mais, né, a história de um pai misericordioso, né? A visão de um pai que, independente da questão do filho, nós não estamos nem falando da questão do pai, hein? Mas independente da questão do filho, ele está ali, né, com o coração aberto, cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de graça e principalmente, Flávia, cheio de perdão.
né? Nossas famílias têm morrido hoje por causa do perdão. Porque a gente acha que dá tudo para os nossos filhos e os nossos filhos estão clamando por outras coisas. A gente acha que está certo, os nossos filhos se sentem compreendidos. E aí, os nossos filhos, quando tomam essa maturidade, tentam conversar com os pais não conseguem enxergar isso. E os filhos também não conseguem liberar perdão. É um movimento difícil, porque eles não têm essa maturidade. E nós que temos a maturidade, temos guardado ela no bolso de trás, esquecido de usar ela nos momentos necessários. Né? A maior aconselhamento aqui que a gente dá para pais, por exemplo, Flávio, é esse. Né? Você é a parte madura da história. E você, então, como a parte madura, é que tem que ter essa sensibilidade para escutar os seus filhos. Para entender o momento que eles estão vivendo. Para entender se o momento é de encorajar eles, de impulsionar eles, ou se é o momento de ter compaixão, né? De ter graça. A gente que foi alvo de tanta graça, né? A gente não consegue ter graça com os nossos filhos. Então, essa é uma outra questão que a gente tenta, assim, demais encorajar os pais. Demais, mas muito mesmo. E aí a gente tem trabalhado com os pais no Amém, né, que é o mesmo movimento, gente. O curso de adolescentes e o encontro de oração Amém é o mesmo movimento. É acabar com os abismos geracionais. Né? Só que trabalhado com os pais, a questão da sensibilidade, né, de estar em casa de corpo presente, mas sensível. Não só a voz do Espírito Santo, né, mas as vozes que mais faz barulho dentro de casa, que são os nossos filhos. As vozes que estão clamando tanto, gente, tanto, mas elas estão clamando hoje em silêncio. Porque algumas delas já têm criado mais maturidade de perceber, né, que algumas situações parecem imutáveis diante deles, porque eles não sabem como caminhar. Mas essas vozes silenciosas têm gritado, né, dentro dos quartos fechados, né, na frente do computador, na frente desses seriados de televisão. E a gente tem perdido a oportunidade de estar ministrando na vida deles e tem deixado literalmente o mundo ministrar na vida deles. Rapidamente, aconteceu com o nosso Arthur, tá, gente? Eu não estou falando o que aconteceu em um lar desestruturado, não, porque a gente tem buscado cada vez mais estruturar o nosso. Né? Não somos perfeitos, né, mas estamos caminhando em busca, né, e com a imagem na direção daquele que é perfeito. Amém. O Arthur estava uma vez conversando conosco, até com a Michelle, e ele virou e falou assim com ela: mas mamãe, eu não sei se eu quero ter filho. Aí a Michelle falou assim: não, mas peraí, se você casa, se você tem uma esposa, você tem que ter filho. Eu falei assim: não, mas eu não sei. Ele falou assim: não, mas que dúvida é essa, né? Conversando com ele, gente, isso aí não foi nesse diálogo simples não, tá? Mas assim, e conversando com ele, querendo entender, de repente ele vira e fala assim: não, mas é porque eu vi alguém falando, não sei aonde, não sei o quê, né? Que ter filhos dá trabalho. Ter filhos é muito caro. Ter filhos não deixa a gente fazer tudo que quer. E isso, ele assistindo provavelmente algum desses influenciadores aí malucos, né? E aí a gente tem, gente, o trabalho de ir lá, um por um nos canais que ele está seguindo, um por um de ver, um por um de saber quem que é, um por um de saber o que está falando. E mesmo assim passou mais um. Né? A paternidade também tem que dar para a gente, né, esse olhar de vigilância, que é uma das recomendações mais fortes da Bíblia. Né? Vigiar em todo o tempo. E não é vigiar a nossa vida, não, gente. Deus nos confiou os nossos filhos como tesouro, então nós temos que vigiar também o que se passa com os nossos filhos. Né? Só que esse vigiar, né, esse caminhar junto com os nossos filhos, esse saber o que passa no coração dos nossos filhos, né? Uma mesa poderosa, né? Uma mesa poderosa é onde a gente deixa o nosso coração, tá, Flávia? É isso que a gente prega aqui muito com os nossos filhos, com quem está próximo. Né? Se antes, né, o pessoal ia para a mesa, né, lá na época que Jesus, né, subiu aos céus, todos iam para a mesa, todos iam para as praças,
né, cada um trazendo, né, o que podia para dividir com os outros, e trazia um alimento, e a gente podia perceber, né, quem tinha alimento e quem não tinha, porque ele estava nas mãos com ele. Hoje a gente não tem, graças a Deus, né, tanto essa escassez de alimento. Né? O nosso alimento hoje, ele, né, já dando um entendimento nosso, a gente não entende no alimento para o corpo, né? A gente entende um alimento para a alma. O diabo tem muito mais usado, né, as nossas emoções. A gente nem vê tanta manifestação demoníaca assim mais. É verdade. Existe, sim, mas não vemos tanto essa manifestação demoníaca porque não precisa de chegar a esse ponto. Né? Já as nossas emoções estão tão comprometidas que ele não precisa mais fazer força. Né? Nós mesmos estamos indo em rota de colisão, né, para outros caminhos que não devem ser os caminhos do Senhor, porque nossas emoções ficaram comprometidas. E aí o maior poder que tem na mesa é a gente poder colocar essas emoções na mesa, colocar o nosso coração na mesa, né, e deixar a gente aqui em família, um cuidar dos outros. E aí a gente percebe, né, o tanto que a gente precisa caminhar mais, o tanto que a gente precisa ajudar mais, e também o tanto que a gente precisa ser ajudado. Né? Ninguém aqui é homem de ferro. Né? A gente como pai também, a gente se frustra. A gente como pais aqui, pastores, psicólogos, gente. A gente toma opinião, a gente conversa com as pessoas. Né? A gente pede direto, assim. A gente tem alguns insights, a gente fala assim, nossa, meu Deus, deixa eu entender isso aqui melhor. E a gente conversa com pessoas. Né? Com o nosso pastor André Valadão aqui, peça opinião para ele, gente. Ele é meu pastor. Né? Então a gente tem que ter essa leveza na caminhada também. Né? Nós não vamos dar conta de tudo. Bom, Eu vivo atrás dos líderes dos meus filhos. É muito engraçado. Eles já correm de mim, sabe? Porque em qualquer lugar, às vezes eu brinco que eu me valho de uma jornada de cuidado com as pessoas, né? Eu falo, Deus, eu tenho um depósito muito bom, porque eu cuidei minha vida inteira de gente. Então agora eu vou atrás mesmo. Aí posso encontrar no casamento, na porta da igreja, no meio do culto. Ligou? Mandou mensagem? é isso Aí, aí. Flávia, gente, é isso, a gente pede ajuda, né? Aí, esses dias, o do mais velho, falou assim, mandei uma mensagem pro Bernardo e tal. Eu falei, ele respondeu? Respondeu. Então, assim, eu fico... Por quê, gente? A gente tem que... É nosso papel essa vigilância, né? A gente Uhum. tá realmente acompanhando, não como controle, né? Mas como guardiões, né? Então, a gente tá ali só de olho. Às vezes, o filho não precisa nunca saber que você faz isso, mas você tá ali fazendo seu papel. É lindo demais de ver isso, né? Porque essa É, demanda do coração, que você falou, né, pastor? A gente tem muito conhecimento, hoje tem um monte de livro, tem um monte de coisa para você fazer, um monte de teoria. Só que a gente precisa do coração. E esse caminho ao coração, né? Que aqui, ó, tá sendo trazido de maneira prática pra gente, é o que a gente precisa, né? E que o Espírito de Deus, ele vai preparar também. Né? Porque a gente não é só a gente que vai fazer, é o Espírito quem vai convencer. Né? A gente se é isso aí. posiciona e o Espírito age. Mas fala que eu quero mais, pode ir. Não, então, já vou aqui. Como é que nós estamos aí? 10 minutos, é isso mesmo? Se quiser passar, fica à Não, vontade. não. Vou tentar aqui ser. Não, Bom, pode. mas vamos lá. Siga a sua programação, vá até o final dela. Eu estou aqui viajando, Flávio. Estou aqui Tá, pode ir. compartilhando, abrindo meu coração também. Né? Uhum. Mas coração na mesa. Né? Coração na mesa é aquela coisa que todo mundo quer. Né? E todo mundo quer a receita do bolo também, chegar no coração da mesa. O pastor André, uma vez aqui, ele deu uma definição de autoridade que eu virei e falei assim, cara, né, isso é autoridade. Né? Como é que a gente tem o coração na mesa? É quando a gente tem autoridade. Não é isso que a gente mais reclama, né, dos filhos adolescentes? Poxa, ele não me escuta. Poxa, ele não faz o que eu peço. Né? Eu não consigo conversar com ele. Mas é porque você não tem autoridade. E a autoridade, gente, no sentido hierárquico, que eu tenho uma posição, um poder e as pessoas têm que escutar? Sim, não vou discordar de você. Mas essa definição de autoridade que nosso pastor trouxe, Flávio, foi assim, foi lindo. Né? Ele virou e falou assim, a autoridade, a gente só vai ter ela quando a gente se aproxima das pessoas.
Então, a nossa autoridade ela vai ser vai ser proporcional tanto que a gente está próximo. Se a Uau, gente está próximo, nosso nível de autoridade vai lá em cima. uau. Se a gente está afastado, a gente diminui essa autoridade, esse poder de influência, né? Esse coração, esse tamanho desse coração, né, dos nossos filhos na nossa mão. Porque tem filhos que abrem o coração, gente. Muitos deles abrem o coração. A questão é, ele tem aberto na sua plenitude, na sua totalidade, ou ainda tem áreas escondidas, né? E essas áreas, né, são áreas aonde o Espírito mesmo vai. Né? Por isso que a gente tem lá no salmista dizendo, né? Som do nosso coração. Né? Tem áreas que só o Espírito vai. Mas a gente tem, em cima disso, em cima dessa direção bíblica, a gente tem aberto mão da autoridade que nós temos que exercer e entregado todo esse papel para Deus. A autoridade, gente, ela tem que ser exercida todo dia. Ela tem que ser exercida a todo momento. Toda... Eu tenho uma oração aqui muito engraçada, Flávia. Quando eu vejo algumas situações, eu viro e falo assim, Deus me dá uma oportunidade. Uma só. Uma oportunidade. Por quê, gente? Porque a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. A gente não pode desgarrar delas. E a gente tem que pegar essa oportunidade e ser intencional e intenso nela. Né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. A gente não sabe o que o inimigo tem para semear na vida dos nossos filhos. Ele está lá planejando matar, roubar ou destruir. E a gente tem que aproveitar cada uma dessas oportunidades para guardar, literalmente, o coração do nosso filho. E aí falar de paternidade, já aqui caminhando para os finalmente, não tem como a gente deixar de pensar a figura da paternidade, né, e comparar aqui com o pastor, né, que a Bíblia o tempo todo traz, que o próprio Jesus o tempo todo traz. Né? E a partir desses princípios de paternidade que a gente tem trabalhado aqui, a paternidade como dar uma identidade e a paternidade como apontar um caminho, apontar uma direção. Né? O pastor cumpre muito bem essas duas funções. Lá no Salmo 23, né, fala da figura do pastor. Deixa eu até pegar ele aqui, né, só para falar rapidinho aqui. Salmo 23. Fala assim, né, no versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu está comigo. E olha como é que ele fecha, Flávio. A tua vara e o teu cajado me protegem. Uau. Isso para mim é tão interessante, né? Porque tem duas figuras, além do pastor, né? Aquele pai, né? Cheio de compaixão, cheio de graça, amoroso. Esse pastor ele é firme, porque ele anda com, além de um cajado, uma vara. E aí a gente começa a entender a figura de cajado e vara, né? O cajado é aquele instrumento ali para dar direção e para resgatar em alguns momentos mesmo, né? Aquela ovelha que está perdida, porque tem um ganchinho nele que ele vai lá e, eu tô resgatando, eu tô tirando, eu tô te livrando. Agora uma vara, né? E a Bíblia depois lá em Provérbios vai falar da vara da disciplina, né? O que é essa vara? Aí todo mundo já regado desse tamanho, né? Lá vem falar de bater nos filhos. Ô, gente, e eu não estou falando de bater aqui como espancamento, não, mas os nossos filhos precisam ser corrigidos, né? Principalmente ali nas primeiras infâncias, o que ele vai entender como correção não é você explicar para ele que está errado. E hoje é um pouco do que a sociedade vem falando, né? Do que as ciências vêm incentivando. Que a gente converse com os nossos filhos, porque tem que conversar com os nossos filhos. Gente, a gente tem que conversar sim. Mas a nossa diferença de conversa é que a gente entende que a nossa conversa é ter o coração dos nossos filhos na mão, é ter o coração dos nossos filhos na mesa. Isso só se faz quando você está próximo. Né? Se você estiver próximo, você tem condição de conversar no nível da demanda que ele tem. Agora, tem os momentos que eles vão ser indisciplinados mesmo. Eles vão fugir, eles vão... enfim. E aí a disciplina é importante. Nas primeiras infâncias, ele vai entender mesmo aquela correção. Não estou falando de espancamento, gente. Pelo amor de Deus. Né?
Mas a vara do pastor, sabe o que ela fazia, ô Flávia? Você Hum. sabia, né? Você sabe. Eu não Mas sei, assim, não. Eu não a sei, não. vara, Conta pra gente. a vara do pastor, ela tinha uma função muito preciosa, que era proteger o rebanho dos predadores. Então, todo aquele predador que ia lá atacar o rebanho, a vara do pastor era para bater nesse perigo iminente para o rebanho. E aí não tem como, gente, a gente não trazer isso para a história também da criação dos nossos filhos. Né? A gente tem alguns inimigos para isso. Uma delas é a intolerância e a insensatez que nossos filhos vão ter. Eles não têm a mesma maturidade que nós, então eles não vão ter tolerância, não vão entender tudo que a gente vai explicar para eles, do que vamos explicar para eles. Em algum ponto, eles também são insensatos. Né? É falta de maturidade. A vara pode ser usada com eles? Sim. Né? E Provérbios dá essa direção. Não como espancamento, gente, mas como um gesto, um símbolo, um marco. Né? A Bíblia fala tanto de marcos, né? De que aquele comportamento está errado. Agora, a vara usada contra o inimigo está falando de mais alguma coisa, mais algum cuidado que nós pais precisamos ter. Né? E aí foi um pouco do que eu e a Michelle chegamos fazendo aqui na América. Né? Nós viramos e falamos assim, nós precisamos ser intencionais em achar amizades para nós, sim. Né? A gente sabe o tanto que a gente precisa de amizade, o tanto que a gente também precisa de abrir e compartilhar o nosso coração. Mas nós temos que achar para os nossos filhos primeiro. Então, essa vara do pastor, do Salmo 24, para nós pais também traz uma ideia de proteção dos nossos filhos, dessas amizades que literalmente vão roubar o coração dele de nós e roubar o coração deles do Senhor. Nós somos a autoridade, nós temos que desenvolver essa autoridade para proteger o coração dos nossos filhos, nós temos que desenvolver essa autoridade para deixar o coração dos nossos filhos cativos, a mente dos nossos filhos cativos ao Senhor. Mas essa vara, ela também vai falar, né, dessa proteção que nós temos que trazer para eles. E aí lá na frente, né, lá em Mateus também vai falar do bom pastor que fica à porta do aprisco e fica vendo as ovelhas. Aí, mais uma vez, reforça essa ideia do uso da vara e da proteção dos nossos filhos. Como? Se a gente está à porta do aprisco, vendo as nossas ovelhas, vendo os nossos filhos, e a gente está vendo quais são as outras que estão entrando, a gente consegue também perceber as pessoas que devem entrar na nossa vida, devem entrar na vida dos nossos filhos, devem entrar na nossa família, e saber quais são aquelas que não devem entrar. Então, esse conceito de autoridade, mais uma vez, revela, mostra para gente o tanto, né, que é necessário a gente estar com esse espírito vigilante, trabalhando essa autoridade e fechando todo esse cuidado que está traduzido, né, no livro de adolescentes. Que cuidado que é esse? Relacionamento com Deus, eles precisam entender. Então, gente, é muito, muito legal porque, assim, até oração em línguas a gente fala lá, até incentivar eles buscarem esse batismo de oração, né, da oração em línguas, a gente incentiva no livro, porque é literalmente, né, a identidade que eles têm que ir forjando no Senhor. O relacionamento com os pais. A toda questão gritante, principalmente de emoções, a gente fala de emoções também no livro, a gente remete esses filhos a conversarem com os pais. Cara, se você está sentindo alguma coisa diferente, eu tô falando até igual os adolescentes, né? Cara, né, Tá tão perto que tá falando igual, glória a Deus. Mas assim, se você tem alguma questão, divida com seus pais. Eles estão ali próximos de vocês. E se não estão, divida para ficar próximo. E o relacionamento com os amigos. A gente também fala, apontando um amigo verdadeiro, um amigo fiel, aquele que vai levar, né, os nossos filhos cada vez mais para perto do Senhor. Bom, falei muita coisa, Flávia, mas eu acho que Louvado tem seja muito. Deus. A gente ficava aqui, não ficava, pessoal? Fala aí que a gente ficava. Ontem várias pessoas brigaram, reclamaram porque não é à noite, né? Eu falei, ano que vem a gente vai ter que fazer esse mês à noite por conta que os pais, muitos estão trabalhando e não conseguem estar ao vivo. Mas a live vai ficar gravada. Você, então,
que o seu marido não está aqui, vai copiar o link, vai enviar para ele para que ele possa assistir hoje ainda, tá? Ficávamos horas e horas ouvindo, exatamente. Suzana Alves, minha amiga, beijo seu coração. Ó, todo mundo ficava, todo mundo, ficamos. Manu ficava. Viu, pastor? Todo mundo ficava. Gente, vamos votar pro pastor Mike começar a fazer live no Instagram dele? Eu sou aqui, ó, Quercinha Parriando, Criando Filhos. Obrigada, Quercinha, por estar aqui. Eu voto que o pastor Michael, com o consentimento da minha pastora Michele, comece a fazer as lives lá no Instagram dele. Eu até, se quiser me convidar um dia, eu vou, tá? Mas eu voto então você vai por estrear, isso, então, hein? Precisamos disso, precisamos de você. Ah lá, a pastora Michele já falou sim! Então, ela já deu o amém. Então, semana que vem ele começa. Tô brincando, gente. Mas vamos fazer essa campanha, tá? Muito bom. Então, ó, ouça novamente isso aí. O que eu quero pedir a você? Você não sai de uma live dessa sem um plano de ação, gente. Tanta coisa a gente ouviu aqui, tanta coisa prática. Então, eu te peço, coloque em oração e ação. Mário Vaz também votou, tem meu voto. Viu, pastor? Já tem um monte de seguidor para live aí. Não deixe de fazer isso, tá, gente? Agora, escreve no papel um posicionamento de oração e um posicionamento de ação a partir do que você recebeu nessa manhã. Foi muito. Não vou falar nem mais nada, porque não tenho o que falar. Eu quero só te pedir que você faça isso. Se você não foi ainda, porque você vai depois da live. Lá no nosso caderno de oração, a gente está copiando o que está dando certo lá na Lagoinha Orlando. Eles estão fazendo esse trabalho de oração. Nós vamos fazer aqui esse mês. Vai lá na biografia, depois quando acabar, coloca seus dados, seu pedido de oração e depois você vai poder ter acesso a esse caderno que vai ficar disponível para você poder orar, não só por você, mas por um mundo de gente que vai lá colocar seus pedidos de oração, tá bom? Meu pastor, eu quero que você faça uma oração por nós. Quero te agradecer de novo. Vou te fazer só 2 perguntas. Qual é o nome do livro que eles estão perguntando, que é o curso de adolescentes, o seu livro? E também uma dica prática para achar amizade, porque você falou muito das amizades, né? E aí algumas pessoas colocaram aqui, eu estou só recolocando, como é que você achou essas amizades para os meninos? E fala o nome do livro para gente. Tá. Bom, vamos lá, Flávia. O livro, o nome dele é Curso de Adolescentes. Né? Nós temos tanta criatividade. Não, Tô mas não brincando. precisa, tem Mas conteúdo. É porque a gente tem tantos cursos aqui na igreja, né, que até a necessidade de ser objetivo nos nomes a gente busca ter. Então a gente colocou o curso de adolescentes. Tá bom, gente? Mas esse material vai... Né, nós vamos fazer um movimento aí para ele estar né, na mão de todos vocês, como mais um material aí para apoiar. A única observação que eu faço, gente, é que muitas vezes a gente fica esperando, colocando expectativas em coisas, em conhecimentos, em pessoas, né? E a gente não busca a direção do Senhor. Né? A Bíblia, né, é o nosso Deus falando, é a palavra de Deus, mas a palavra, né, ela se torna morta quando a gente não tem esse plano de ação, a gente não tem essa vida em que a gente coloca as coisas em prática. E às vezes a gente desanima, né? Às vezes a gente não tem clareza do destino. E essa clareza ela só vem quando a gente tem a direção do Espírito, né? O próprio Deus falando. Então, a primeira coisa que eu queria falar, né, em torno disso, a gente vai buscar ao máximo compartilhar esse livro que está aqui com vocês na internet, mas não deixe de buscar a orientação, a direção do Espírito. Amém. Tá? Segunda coisa que você pediu para falar, eu já esqueci. Sobre as amizades. Como você chegou que você e a pastora Michele encontraram um método que era vamos achar primeiro a amizade dos meninos, porque eles precisam ter essa referência. Como fazer isso? Como é que vocês conseguiram? Isso. Gente, buscar amizades é a coisa mais fácil, mas é a coisa que mais dá trabalho. Por que é fácil, gente? A gente conhece a árvore pelos frutos. Então, como é que a gente acha essas amizades? Sabendo quais são os frutos que essa árvore tem. Então, a gente olha
para as crianças, a gente olha para o adulto, não tentando fazer uma análise deles, mas vendo assim, cara, as pessoas que ficam perto dessa criança, desse adolescente, né? Elas são pessoas que têm outras pessoas boas por perto. Elas são pessoas que têm caminhado com serenidade, né? Que têm respeitado a autoridade dos pais, que têm domínio próprio, gente. A gente percebe tranquilamente um adolescente, uma criança, que ele é intempestivo, que ele faz tudo emocionalmente, que ele coloca o pé pelas mãos, né? Como diria, é um bom mineiro, a gente percebe. Então a gente também percebe aqueles que não colocam, aqueles que são comedidos, aqueles que, diante de uma discussão infrutífera, eles permanecem calados. Né? Isso tudo é fruto do espírito. Né? Então, assim, é observando. É fácil porque ver o fruto, os bons frutos, e é trabalhoso porque, assim, é um trabalho de observação e demanda tempo. E tempo é a última coisa que a gente coloca na nossa escala de prioridade hoje. Tudo que demanda tempo, a gente vai colocando para o final da fila. Tudo que demanda tempo não entra na minha programação do meu dia, na minha agenda. Né? Então não é difícil, gente. É um trabalho de observação. Né? Vendo o que aquelas crianças, o que aqueles adolescentes, o que os adultos eles têm para oferecer. A gente recebe muito aqui também pessoas adultas já feridas. Né? Por quê? Porque entregam seu coração para amizades que não são de confiança. E aí na hora que você vira e fala assim, mas você nunca percebeu isso? Ela falou assim, não, eu já tinha até percebido isso, aquilo. Mas acabei ficando. Por quê? Mais uma vez, nossas emoções estão tão comprometidas que no menor sinal de atenção, de valorização né, das pessoas com a gente já acha que essas pessoas são confiáveis. Não estou fazendo aqui um movimento para a gente ficar paranoico com as amizades, né? Mas é para a gente observar os bons frutos que cada uma tem. Não sei se foi esclarecedor, gente, mas é simples. A gente que fica, né, inventando muita coisa. E aí eu queria, Flávia, rapidinho também fazer uma propaganda do nosso Amém. Pode? Claro, eu vou tirar, gente, temporariamente aqui os comentários, só para depois a gente fazer uma foto. Pode falar, pastor. E aí, já quer fazer a foto? Vamos fazer a foto. Faz a foto aí, gente. Não esquece de compartilhar. Eu só quero um pedacinho que você aprendeu e marca eu e o pastor Michael. Pode falar, pastor, que eu quero ouvir o que eles vão falar aqui. Amém. E aí, o Amém, ele é o nosso encontro de oração dos pais pelos filhos, gente. Esse é um movimento que tem que ser incessante, né? A gente faz um encontro aqui na igreja, na sexta-feira, 10 horas da manhã de Orlando, 11 horas do Brasil. A gente faz esse movimento de oração pelos filhos. É o momento que a gente rasga o nosso coração, a gente fala o que nos angustia com relação a eles, a gente pede direção para o Senhor com relação a isso. Né? Então, eu queria incentivar vocês também a participar. Né? E esse caderno que a Flávia fez, Flávia, sensacional. Né? Esse é um movimento que eu acho que tem que ser perpétuo e eterno. Né? A gente tem um caderno aqui onde a gente recebe o nome do seu filho. E aí nós aqui da igreja, eu principalmente, os outros pastores, nós estamos todos os dias intercedendo por cada nome ali, por cada família ali, né, para que cada vez mais, né, o derramar do Espírito sobre toda a carne se concretize na vida do seu filho. Tá bom? E aí nesse espírito eu convido todos a orar. Né? Amém. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus. Quero te agradecer primeiro por essa oportunidade que de estar com a Flávia, com o Mário, né? Pessoas tão preciosas, levantando um clamor nessa geração, né? Levantando, ó Pai, uma defesa da infância, uma defesa, ó Pai, de tudo aquilo que nós precisamos ser enquanto pais para os nossos filhos. Né? Nós somos verdadeiros guardiões da infância, porque nós temos que mostrar para os nossos filhos o caminho que eles devem andar. E hoje o mundo oferece tantas coisas diferentes, ó Deus, que nós temos que ser os verdadeiros guardiões celestiais da visão do Senhor sobre a vida deles. E é essa oração que eu faço sobre cada um que está aqui nessa live, ó Deus. Cada pai, cada mãe que está aqui nos assistindo, que nos assistirá, ó Deus, para que eles entendam e comecem a florescer no coração deles essa semente de guardião. Guardião da visão do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Guardião, ó Pai, da palavra do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Guardião, ó Deus, das amizades que os nossos filhos devem caminhar, para que cada vez, ó Pai, eles sejam mais próximos do Senhor, parecidos com o Senhor.
Guardiões, ó Deus, dessa geração que tem tanta distração, dessa geração, ó Deus, que tem sofrido tanto com o que o mundo tem oferecido para eles, ó Deus. É essa unção que está sobre a vida da Flávia e do Mário, ó Deus, que nós clamamos por cada pai aqui. Essa visão, ó Deus, ela venha dilacerar os nossos corações, ó Deus, nos mostrando tudo aquilo que nós precisamos crescer e aperfeiçoar, ó Pai, para alcançar, ó Pai, nos nossos filhos a visão que o Senhor tem para eles. Nós clamamos também pelos nossos filhos, ó Deus, para que onde eles andem, ó Pai, onde eles colocarem a planta dos pés, eles tomem aquele lugar como herança. Onde eles colocarem as mãos, ó Deus, haja prosperidade, haja graça, haja cura, haja a presença do Senhor acompanhando cada um deles, ó Deus, para que eles possam transformar essa geração. E nós clamamos, ó Deus, clamamos pela sua vinda, ó Deus. Clamamos sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne, ó Deus. Para que cada vez mais a gente esteja aqui, ó Pai, como servos bons e fiéis, ó Deus. Proclamando a tua palavra e livrando, ó Deus, as pessoas de todas as armadilhas que o inimigo tem colocado diante delas. Nós já declaramos, ó Deus, que essa guerra já está vencida. Então nos capacita e nos fortaleça, Senhor, para que a gente não fuja da visão e nem do propósito que o Senhor já criou para cada um de nós. Que o Senhor nos dê sensibilidade, ó Deus, para reconhecer as habilidades dos nossos filhos e conhecer também a visão que o Senhor tem para eles. Em tudo isso, ó Deus, eu oro por uma unção, ó Deus, de sensibilidade sobre os pais, de renovo para aqueles que precisam, de sabedoria para aqueles que precisam. Que a gente tenha as palavras certas na hora certa para falar com os nossos filhos, ó Deus. E que nunca, Pai, mas nunca, a gente perca a perspectiva de caminhar com os corações dos nossos filhos nas nossas mãos, de caminhar com o coração dos nossos filhos na mesa, ó Deus, para que a gente tenha a oportunidade de cuidar deles, não só fisicamente, não só financeiramente, mas principalmente, ó Pai, emocionalmente e espiritualmente, para que o Senhor, ó Deus, seja louvado e engrandecido em todo o tempo. Essa é a minha oração e eu oro em nome de Jesus. Amém? Ai, pastor, obrigada. Eu tô tão feliz que eu ficava aqui, ó. A pessoa feliz fica falando, né? Ó, não. Obrigada. E desculpa eu extrapolar o tempo. Não, aqui não tem isso não. Eu falo que aqui a gente entra no Kairos, né? E aí e Deus faz. Quem precisa sair, sai por causa de horário, mas a gente está no Kairos. Obrigada. Louvado seja o Senhor pela vida Aleluia. de Jesus, né? Pela sua vida, pela vida da pastora Michele, pela vida do Gabriel, do Arthur. Que o Senhor continue a usar a vida de vocês, assim, porque vocês são uma referência para minha casa, para a minha vida, para a vida do Mário. A gente tem um amor por vocês. A gente fala de Gabriel aqui em casa para os meninos. Que legal. E é uma referência mesmo, sabe? Assim, para nós. Que, assim, nossa oração é que o Senhor ainda nos dê tempo juntos, mais tempinho juntos. Mas foi muito bom o que a gente viveu aqui, tá? Não vou falar mais nada para não estragar. Irmão, vai em paz, você que recebeu essa live. Vai no Espírito, como você... Tudo aqui foi falado, foi orado. E multiplica o que você recebeu. Não fica só para você, não. Distribui aquilo que a gente viveu, tá? Ó, obrigada, pastor. Amamos vocês. Pastora Mi, um beijo para você, tá? Um beijo grande. Gente, tchau. Um dia abençoado. Vejo vocês terça-feira que vem. Nós vamos estar aqui com o pastor Klaus Oliveira. Ele é do movimento O Mundo Precisa de um Pai. Um movimento internacional. E eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandes também entre nós. Tá bom? Pastor, amamos vocês, tá? Obrigada. Um abraço pro Mário, pros meninos. Obrigado a vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.